Ciao ragazzi, andiamo a una lezione di revisione. Hoje nós vamos revisar boa parte do que já foi visto e algumas coisas que talvez vocês ainda não tenham tido contato, mas é basicamente conteúdo que eu já passei para os meus alunos nas aulas online. Vamos lá? Andiamo! Como eu faço a negação no italiano? Negazione. Per esempio, Mariane è americana? No, lei non è americana, è svizzera. Oh, sì, lei è americana. O no, N-O, é diferente do si, ele se contrapõe ao si. Agora, o no, N-O-N, é a negazione del verbo, tá? Então prestem bastante atenção nisso que tem uma diferençazinha aí. O no é usado de forma oposta ao si, S-I. E o non, N-O-N, é usado para negar o verbo, negazione del verbo, ok? Il plurale, que eu já passei aqui para vocês, mas vamos revisar porque é bastante composto, né? É bem complexo, aliás. Il plurale maschile, o masculino. Il ragazzo è seduto. Como que eu faço o plural dessa frase? I ragazzi sono seduti. Então, lembrando que o O eu substituo pelo I no masculino. La signora è straniera. No plural, le signore com E sono straniere, também com E. Il signore è gentile. No plural, i signori sono gentili. Lembrando que aqui eu tô me referindo ao verbo essere, né? Io sono, tu sei, lui è, nós siamo, voi siete, loro sono. Então, nesse caso aqui, il signore, o senhor, é lei, né? Lei é. E signori, senhores, aí nós já estamos nos referindo ao loro, então é loro sono. La stazione, stazione com E, que é o feminino, é grande. O plural dessa frase, le stazioni, então eu substituo o E pelo I para eu fazer esse plural. Sono grandi. I, tá? Continuando. Então, resumindo, anota aí essa dica para você não se esquecer mais. Maschile, o O eu substituo pelo I, os substantivos, tá? E o E eu substituo pelo I. Feminile, o A eu substituo pelo E e o E eu substituo pelo I, ok? Volta aí se precisar o vídeo para você anotar direitinho. Essa dica é bem importante. Agora vamos aos articoli. Articoli, eu tenho o determinativo e o indeterminativo. Qual que é a diferença? Nada mais é do que o artigo determinativo, artigo determinado no português, e o artigo indeterminado. Então, o artigo determinado é aquele que se refere a um objeto específico. O sofá, a cadeira, a casa, a televisão. O indeterminado, eu já vou dizer que pode ser um sofá, uma TV, uma casa, uma geladeira. Eu não sei especificamente de qual objeto eu estou me referindo. Ao qual objeto eu estou me referindo. Tudo bem? Então vamos lá. Articoli determinativi. Maschile singolare. Il, I e o L. Esempi. Il treno. Il libro. Maschile plurale. É o I sozinho. Esempi. I treni. I libri. Tá? Então, o singolare, eu vou usar il treno, lembrando lá em cima aquela dica que eu dei, no maschile, o O eu substituo por I, então vai ser i treni. Il libro, i libri, no plural. Tudo bem? Vamos agora ao femminile singolare. Femminile singolare, o singular no feminino, tá? Que é o lá. Isso no determinativo, tá?
La. La pena, a caneta. Eu estou determinando que é uma caneta específica. La pena. Exemplo. La borsa. La sedia. Certo? Femminile plurale. Le borse. Le sedie. Que é cadeira, tá? Tudo bem? Depois voltem aí para vocês anotarem. Esse conteúdo provavelmente a gente não vai ver mais, que agora é uma aula de revisão, porque nós já passamos por isso, tá? Indeterminative. Indeterminative é o articolo indeterminative, artigo indeterminado. Maschile singolare. Um exemplo. Um caderno, um tavolo. Um caderno, uma mesa, no caso, né? Um tavolo, no masculino. Maschile plural, dei, eu vou usar o dei. Dei caderni, dei tavoli. Tá? Femminile singolare. Una. Lembrando que aqui nós estamos falando do articoli indeterminativi, artículo indeterminado. Então é uma qualquer. Una. No português, uma com N. No italiano, una com N, de navio. Exemplo. Una studentessa, una escola. Femminile plurale. Delle. Delle studentesse, delle scuole. Ok? Vamos a alguns exercícios para fixar bem na memória aí esse conteúdo. Completare com l'articolo determinativo e fare il plurale. Então, além de completar com artigo determinado, a gente ainda vai fazer o plural, tá? Então, exemplo. Il ragazzo. Esse é o artigo determinativo, il ragazzo, que é um rapaz. Vou passar para o plural agora. Como que fica? O il eu substituo pelo i e ragazzo por ragazzi, com i. Libro. Il libro, plurale, i libri. Pena, caneta. La pena, le pene. La matita. Perdão, matita. La matita, le matite. Il caderno. I caderni. Bambino. Il bambino, i bambini. Pettine. Il pettine, i pettini. Automobile. L'automobile, le automobili. Tudo bem até aqui? Seguindo. Uma observação bastante importante. Tutti é quando eu me refiro a todos no masculino, tutti com i, e tutte quando eu me refiro a todas no feminino, ok? Esempio. Ecco 3 ragazzi. Tutti e 3 sono australiani. Aqui eu tenho o tutti no maschile. Io compro 5 biglietti. Tutti e 5 per Roma. Mais uma vez, tutti maschile. Ecco le signore. Tutte e 2 sono seduti. Os dois estão sentados, todos os dois. Tutte, feminino. Io compro 2 borse. Tutte e 2 sono in cuoio. Todas as duas são de couro. Aqui, mais uma vez, feminino. Ok? E para fechar, vamos nos lembrar aí
do verbo essere, que eu venho falando para vocês. Decorem, 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 porque é a base do inglês, perdão, é a base do italiano, assim como o verbo to be é a base do inglês. Ah, mas que saco o verbo to be, que eu não aguento mais. Mas você já decorou o verbo to be? Você domina? Se eu te perguntar agora a segunda pessoa, a segunda conjugação do verbo to be no plural, você vai me responder, vai saber? Então, fica ligado, decore o verbo to be se você quer ter uma boa base do inglês, e no italiano, decore o verbo essere, que nada mais é do que o verbo estar, tá bom? Então, lembrando, no presente indicativo, io sono brasiliano. Uma observação interessante. Esse io, gente, quando for início de frase, você pode deixar ele no maiúsculo, tá? Você deve deixá-lo no maiúsculo. Io sono brasiliano. Esse io, I maiúsculo. Tu sei molto bello. Marcelo é estudante. Lui, lei, né? No caso. Nós siamo in Brasile. Voi siete in vacanza a Venezia. Carlo e Alfredo sono seduti al bar berbere. Perdão, Carlo e Alfredo sono sedute al bar berbere una birra. No caso, loro, né? Carlo e Alfredo, loro. Aquavita é uma boa ideia. Dio é sempre uma ideia melhor. Aí, duas conjugações na segunda pessoa do singular. Aquavita é uma boa ideia. Dio é sempre uma ideia melhor. Por hoje é só. Acho que deu para revisar bem aí boa parte do que a gente viu. Não vou estender muito, senão fica também muito cansativo para vocês. Voltem para anotarem todas as dicas que eu dei aí dos artigos, do verbo essere, e não deixem de estudar e revisar para melhor vocês decorarem, tá bom? Até mais, tchau, tchau!